Meu nome é Cláudia Lau, eu trabalho na Kaufman Ross, uma empresa de consultoria e auditoria tributária, uma empresa americana que está aqui no mercado americano há mais de 54 anos. Eu faço consultoria internacional há mais de 23 anos. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais do meu profile, a minha palestra não é sobre mim, então vocês podem dar uma olhada no site da Kaufman Ross e ver um pouquinho da minha experiência, do meu profile. Eu trabalho no departamento internacional da Kaufman. Tá? Hoje a gente vai falar do planejamento tributário e como investir seu dinheiro nos Estados Unidos. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer ao Grupo Sucesso por estar me dando essa oportunidade de apresentar um pouquinho da minha experiência profissional e do meu conhecimento tributário. Eu espero que vocês possam se beneficiar um pouquinho das informações que vocês vão obter através dessa apresentação. Então, a nossa agenda basicamente vai ter os conceitos fundamentais fiscais, quais são os impostos aqui nos Estados Unidos. A gente vai tratar um pouquinho também das regras gerais americanas e eu vou apresentar 8 estruturas de como investir aqui nos Estados Unidos no caso de você não ser ainda contribuinte americano. Claro que a gente pode abordar um pouquinho durante a palestra as opções que seriam, na realidade, para pessoas que já são contribuintes americanos, tá? E a gente vai abrir para perguntas que vocês tenham, se vocês tiverem qualquer dúvida, mas acredito que ninguém vai ter dúvida. Vamos lá. Planejamento tributário. Eu gosto sempre de abordar 3 pontos fundamentais. Primeiro, se você já considerar uma pessoa americana, um contribuinte americano, para fins de imposto de renda. Esse tratamento de imposto de renda é completamente diferente do que o critério para imigração ou para sucessão patrimonial. Então existem 2 testes muito básicos. Um é a presença física ou Green Card Tax. O Green Card Test. Então a presença física, 183 dias. Essas 183 dias, muita gente desconhece que a regra dos 183 dias, você tem que levar em consideração os dias atuais presentes no ano, com mais 1/3 do ano anterior, e 1/6 de 2 anos atrás. Então, não necessariamente quer dizer, olha, eu passei 180 dias esse ano, eu não sou contribuinte americano. Porque se você levar em consideração o ano anterior e os 2 anos atrás, pode ser que, para fins fiscais, você já tenha uma obrigação tributária de fazer a declaração de imposto de renda como contribuinte americano. E isso não implica que foi alterado o seu green card, não foi alterado a sua questão de imigração ou a questão da sucessão patrimonial. Então esses conceitos são muito importantes para vocês terem claramente em mente quando vocês estão fazendo um planejamento tributário. Eu virei contribuinte, já sou contribuinte, eu vejo constantemente gente vindo para o meu escritório achando que virou contribuinte, que ainda não é contribuinte, ou gente que não sabia que já virou contribuinte e não fez a declaração de imposto de renda. Para fins do Green Card Test, uma vez que você recebeu o seu Green Card aqui dentro dos Estados Unidos, pisou nos Estados Unidos, você já é contribuinte americano, tá? Independente, eu passei 1 dia só, 2 dias, é contribuinte americano, tá? A outra questão é para sucessão patrimonial. Então, para sucessão patrimonial, o critério é diferente, porque você tem que ter intenção de domicílio. E quando você fala de intenção de domicílio, você não fala intenção de residência. Então, o conceito de domicílio e residência para fins fiscais americanos são completamente diferentes. A residência aluguei uma casa e venho para aqui, passo 2 meses, 1 mês ou coisa parecida. A intenção de domicílio, não. Essa é a minha casa, essa é a minha moradia, eu vou ficar aqui permanente durante um bom tempo, não sei quando é que eu vou mudar. Então, você pode ser, por exemplo, um contribuinte americano para fins de imposto de renda, não ser ainda para fins de sucessão patrimonial e ainda não ter nem o seu green card, tá? Então essas são questões importantes. A outra questão é, se você está investindo nos Estados Unidos, você vai utilizar uma estrutura, que é uma estrutura societária. Muita gente fala, eu quero abrir uma empresa. Eu listei aqui alguns tipos de empresas. E essas empresas têm tratamentos tributários que são completamente diferentes da estrutura. Então, o fato de você abrir uma empresa é muito importante, primeiramente, você observar quais são os seus objetivos naquela transação, naquela sua operação e qual vai ser o regime tributário para você depois no futuro. Porque as consequências, no final das contas, quanto é que eu vou estar pagando de imposto, né? Então, você tem aqui corporation, você tem LLC, você tem partnership, você tem LP. Essas são estruturas completamente diferentes, com tratamentos tributários completamente diferentes. Myths and facts.
Eu vejo o tempo todo, muita gente entra aqui nos Estados Unidos. Se eu passar 6 meses nos Estados Unidos, eu nunca viro residente, nunca vou virar contribuinte. Como vocês aprenderam, 183 dias realmente mata essa questão. E eu não tenho green card, então eu não faço declaração como americano. Não é essa a questão, são conceitos completamente diferentes, tá? Quando a gente fala de regras gerais americanas, muita gente não sabe ainda as alíquotas e tudo mais, então eu gostaria de abordar um pouco as regras tributárias aqui, a alíquota e etc e tal. Então, duas coisas que você precisa pensar em mente. Quando você faz um planejamento tributário, é muito importante abordar constantemente o imposto de renda e a sucessão patrimonial. Porque enquanto você não é residente, a sua sucessão patrimonial, para o NRA, você tem uma exclusão de $60 mil. Ou seja, eu comprei um patrimônio nos Estados Unidos, comprei uma casa. Se eu falecer, infelizmente, $60 mil você não paga imposto, o restante fica sujeito a tributação de 40%. Tá? Então a gente precisa pensar numa estrutura que seja flexível quando a gente está no limbo tentando mudar para os Estados Unidos, ou que você virou residente ou não virou residente, e conciliar o planejamento tributário de imposto de renda e o sucessório. Tá? Quanto à corporation, acho que vale a pena vocês verificarem aqui, quando você tem uma corporation, não é um pass-through, não é uma partnership, não é uma empresa transparente, é uma corporation. O imposto de renda da corporation fica sujeito à tributação de 21%, isso é um imposto federal. O imposto da Flórida, aqui também quem faz business aqui tem que pagar o imposto da Flórida, imposto de renda também de 5,5%. Mas aí o que acontece? No Brasil, quando você recebe a distribuição de dividendos, esse dividendo é isento. Aqui nos Estados Unidos, quando você recebe a distribuição de dividendo de uma empresa, corporation, você paga mais 20% e mais 3,8%. Então, na realidade, quando você soma tudo, 21, 5,5%, 20% e 3,8%, você está falando de uma carga tributária que pode ser 45%, 50%. Né? Muita gente fala, não tem problema, meu planejamento tributário eu não distribuo. Eu fico só nos 21%. Tudo bem. Chega uma determinada hora que o governo americano tem outras regras que ele começa a tributar esses 20% como se tivesse sido distribuído. Então é muito importante a gente observar isso tudo. Tá? Mitos. Eu sou saudável, eu estou tudo bem. Ai, Cláudia, não vamos falar de morte, ninguém falece no Brasil. Isso... Não, sucessão patrimonial é uma coisa... Eu nunca ouvi isso. Sucessão patrimonial é uma coisa que não é abordada na América Latina. Ninguém quer planejar sobre sucessão patrimonial, né? Porque como a gente sabe como é que vai ser a sucessão patrimonial, meus filhos se viram com isso. Mas a gente precisa pensar um pouco, porque 60% de exclusão pode ser uma coisa que você criou um patrimônio e de repente você está liquidando esse patrimônio por falta de planejamento tributário, né? Então vamos lá, vamos voltar para algumas estruturas aqui. Essas estruturas são voltadas para investimentos imobiliários, então eu acho que você vai se beneficiar um pouquinho. E quando eu tiver oportunidade, se eu puder, eu troco um pouquinho a estrutura para falar de negócios, pessoas que estão abrindo empresas operacionais aqui. Tá? Então, uma das estruturas seria, realmente, eu quero comprar um imóvel nos Estados Unidos. Como é que eu compro um imóvel nos Estados Unidos? A gente está falando aqui de uma pessoa física comprando, fazendo investimento direto em um imóvel nos Estados Unidos. Neste caso, você tem algumas coisas. Você tem imediatamente a questão da herança. Né? Você tem um imóvel, você tem um patrimônio americano. Se acontecer alguma coisa, porventura, com aquela pessoa que fez esse investimento, você vai pagar a tributação de 40%. A segunda questão é que no momento da venda, existe um imposto que chama-se FIRPTA. Muita gente desconhece esse imposto. Esse imposto é sobre o valor total da venda, não sobre o ganho de capital. Eu tive um cliente meu que comprou uma casa por $1 milhão. Ele se revoltou, teve outros problemas. Um mês depois ele resolveu vender a casa dele. Então o ganho dele era praticamente nada. Mas ele teve a retenção na fonte de $150 mil. Tá? Então é muito importante verificar isso. Uma outra coisa que eu estava falando com a Michelle no outro dia, a Michelle me falou, eu falei, mas quando você faz essa retenção, você pode, na realidade, fazer a sua declaração no final do ano e receber a restituição, porque a tributação deveria ser sobre o ganho de capital. O governo americano apenas está acelerando isso daí para garantir que você pagou o imposto. Tá? Então você pode fazer a declaração, pode solicitar a restituição. E eu chamo a atenção nisso porque muita gente não sabe que eles podem pedir essa restituição.
Existem outras alternativas. No momento da venda, você pode solicitar também um Withholding Certificate, em que uma empresa de contabilidade pode entrar em contato com a IRS e dizer, olha, não quero ser tributado sobre o valor da venda, eu quero ser tributado sobre o ganho de capital. E aí você realmente faz um cálculo sobre o ganho de capital e evita esse cash flow. Você não tem esse dinheiro na mão, só vai ter daqui a um ano, quando você fizer a sua declaração de imposto de renda. Então pode ser evitado? Pode ser evitado. Tá? Mas tem que ser contestado antes. Imediatamente. Na realidade, você precisa ter prova de que você enviou os seus formulários para o IRS no momento da venda. Senão eles não fecham o closing. Tá? Porque a responsabilidade é do title agent. Eles precisam fazer isso. Eles fazem a retenção, eles seguram. O IRS envia uma cartinha para você, olha, aprovei o seu cálculo. Aí eles pegam e te mandam o dinheiro. Mas você não precisa aguardar um ano para receber esse dinheiro. Volta rapidinho. Ou vem rapidinho, já fiz. Não rapidinho. Sabe, o meu levou 60 dias. Lidando com o governo, 60 dias. Se você acha rapidinho é 60 dias, tudo bem. Melhor que o final do ano. Ele tá muito americano. Eu já tenho uma cliente que levou 2 anos para receber. Sim, 60 dias, 90 dias, normalmente é o prazo, dependendo da demanda do governo. Então, a outra estrutura que a gente vê muito é o seguinte, eu vou fazer um Foreign Corporation. Eu entro, eu faço meu investimento com uma BVI, eu posso comprar até com uma empresa brasileira. Tá? Uma das coisas interessantes, que muita gente quer abrir negócios aqui nos Estados Unidos, eles acham que precisam abrir uma empresa brasileira, uma empresa americana. Eu falo, gente, vocês não precisam abrir uma empresa americana. Você pode pegar a sua empresa brasileira, registrar aqui como uma empresa estrangeira e fazer negócios nos Estados Unidos. Testa o mercado antes, tá? Verifica se vai dar certo. Nos primeiros anos vai dar prejuízo. Quando você estiver seguro no mercado, você abre a empresa americana. Então, não necessariamente a abertura de uma empresa americana é necessária para você estar operando aqui nos Estados Unidos. Então, vamos voltar para o real estate. O real estate, com essa empresa aqui, existem duas questões. A pessoa, você tem aqui o imposto de renda da pessoa jurídica. Ela é tributada como uma empresa americana. Você tem imposto de 21%, se for localizado na Flórida, você vai ter mais 5%. E no momento da venda, você fica sujeito também ao FIPTA. Tá? E uma das coisas interessantes é que você, na repatriação desse dinheiro, você tem mais 30% do branch profit se você mandar dinheiro para fora dos Estados Unidos. Do lucro, né? Do lucro. Do lucro imobiliário. Do lucro imobiliário. Agora, existe uma exceção muito interessante, porque se você liquidar a empresa e falar, olha, não, ali foi a Foreign Corporation, do lucro, você fica sujeito à retenção. Tá? Do lucro. Isso. Aí aqui você tem uma outra estrutura, que é a estrutura que você tem uma C-Corp. Tá? Essa aqui é uma empresa americana em que a pessoa estrangeira é dona da empresa americana e a empresa americana então compra o imóvel. Cláudia, C-Corp é a mesma coisa que uma LLC? Não. Tá? Então aqui, uma C-Corp, a coisa interessante disso daqui é que muita gente fala, eu tenho uma C-Corp, eu não preciso me preocupar com sucessão patrimonial porque é empresa. O que você tem? Você tem um patrimônio, você tem o quê? Ações de uma empresa americana. Você continua tendo disposição para sucessão patrimonial e você tem aqui um imposto de 21%, tá? O medo de ser exatamente isso, eu comprei uma propriedade no nome de uma LLC ou da empresa, estou protegido da sucessão patrimonial, que não é o caso. Tá? Eu tenho que correr um pouquinho, eu só tenho 10 minutos. Aqui a gente tem outra estrutura em que uma Foreign Corp é dona da empresa americana e que sim compra um imóvel nos Estados Unidos. Neste caso, sim, você tem a proteção sucessória. Por quê? Porque a dona da empresa, do patrimônio americano, é uma empresa estrangeira. A empresa não morre, tá? A empresa liquida, ela se dissolve, ela não morre. Então você tem a proteção da sucessão patrimonial. Mas é uma estrutura um pouquinho mais complexa. Essa estrutura é uma estrutura interessante tanto para operações de business, de negócios aqui nos Estados Unidos, como também para o investimento imobiliário. Em que aqui você tem uma holding, é uma C-Corp, e com vários imóveis ou várias C-Corps embaixo. O que você se beneficia com essa estrutura? Essa estrutura te beneficia porque você pode consolidar os prejuízos contra os lucros de outras empresas. Então, quando você tem rendimentos de aluguéis, a empresa está operando, etc e tal, é uma coisa boa, porque se tem uma empresa que está dando lucro e a outra está dando prejuízo, você consolida tudo
na C Corp, você vai pagar seu valor neto. Tá? Agora, uma coisa ruim é se você resolver vender um segmento do negócio, ou uma das empresas, ou uma das lojas, ou coisa parecida, você então não vai conseguir fazer a repatriação para o Foreign Corporation sem pagar os 30%. Você fica sujeito ao dividendo de 30%. Então, enquanto o dinheiro estiver aqui nos Estados Unidos, você não paga os 30%, mas se você resolver enviar para fora dos Estados Unidos, ele paga 30%. Por isso que essa estrutura aqui é uma estrutura interessante para quem tem imóveis. Porque você tem C Corporations, vários C Corporations com vários imóveis, tá? Em que a dona da empresa é uma empresa estrangeira. Neste caso, sim, no momento que você vende este imóvel, você liquida, existe uma isenção desse imposto de 30% de retenção na fonte, você liquida essa empresa e você consegue repatriar sem retenção na fonte de 30%. Então você só tem que pensar em liquidar. Aquela entidade foi criada só para aquele imóvel, fechou, vendeu o imóvel, vendeu liquida, e a entidade distribuiu. não tem. Mas você não tem o benefício de utilizar os prejuízos. Aí cada uma tem a sua contabilidade. Essa daqui é uma coisinha um pouquinho mais complicada, eu não sei se a gente vai ter, mas só para verificar para vocês que existem outras estruturas. Você tem o Foreign Trust, você tem a LLC. A LLC tem tratamentos que são diferentes. Você pode ser uma corporation, você pode ser uma partnership, você pode ser uma empresa que seja completamente transparente. Eu gosto dessa estrutura também, eu queria trazer essa estrutura daqui, porque essa aqui é uma partnership. Foi uma LLC que optou por ser tributada aqui como uma partnership. A partnership nos Estados Unidos é uma empresa considerada transparente, ela não paga imposto. A pessoa, ou sócio acionista da empresa, que nesse caso seria uma partner nos Estados Unidos, ela fica responsável pelo pagamento do imposto. Se ela é uma pessoa física, ela fica então pagando na pessoa física. Se ela é uma pessoa que é uma não residente americano, ela fica sujeita à retenção na fonte. Pode fazer sua declaração, pleitear deduções e etc e tal. A coisa boa dessa estrutura é que você não tem aquela segundo layer de pagamento, na segunda camada de pagamento de dividendo. Ou seja, você só tem uma camada de imposto que é tributado no valor nos sócios. Ela funciona muito similar ao fundo brasileiro, em que o fundo não paga imposto, mas faz uma retenção na fonte, mas só que o responsável é o acionista. Tá? E agora perguntas. Tudo bem claro. Tentei correr um pouquinho. Pode falar. Assim, eu também estudo bastante isso, porque até eu tenho um curso online que ensina a investir em real estate, então tem um módulo todo sobre isso. E uma das coisas que as pessoas fazem é colocar no Google sucessão nos Estados Unidos. E aparece uma coisa totalmente diferente, porque não existe sucessão nos Estados Unidos, e sim transmissão de imóveis nos Estados Unidos. Então isso causa uma confusão, certo? Tu poderia explicar? De língua. Terminologia. Porque não existe sucessão, eles falam. Aí tu começa a pegar um monte de coisa, aí o cliente vem assim e diz assim, não existe sucessão nos Estados Unidos. Existe transmissão do imóvel dos bens, para assim como no Brasil também. Você tem transmissão de imóveis? Não, só que lá é sucessão, né? Sucessão. Tem o causa-mortes. E outra coisa que acontece no Brasil é o Estado no Brasil tenta pegar um pouco do imposto do causa-mortes na sucessão nos Estados Unidos se tiver na pessoa física. Interessante. Isso é uma jurisprudência no Brasil, então o Estado tenta, aí você vai brigar. Claro. Então, por exemplo, tá na pessoa física aqui nos Estados Unidos, além de você ter que pagar 40% aqui, você tem que pagar os 4% na maioria dos estados lá no Brasil, que eles tentam pegar, porque eles sabem que você tem, se tiver declarado o imóvel, eles sabem que você tem na herança lá e eles tentam também E outra coisa sobre a regra dos 183 dias, uma dica fácil para o estrangeiro que não quer virar um contribuinte dos Estados Unidos é ficar 120 dias por ano. Se você fizer todos os cálculos, se você não passar de 120 dias por ano e você fizer retroativo os 3 anos, você nunca vai bater os 183 dias. Correto. Então é só dar essa dica de 120 dias. Eu tenho No começo, quando você estava falando sobre a tributação específica, ela incide sobre o que você tem no Brasil, os seus rendimentos no Brasil, certo? Depende. Nesse caso que a gente estava falando, a gente estava botando o estrangeiro investindo aqui nos Estados Unidos. Então, o estrangeiro, ele é limitado a fontes oriundas dos Estados Unidos.
Então, realmente, para o estrangeiro, investindo aqui nos Estados Unidos, ele não fica sujeito à tributação nos Estados Unidos de fontes americanas, ou fontes brasileiras. No entanto, se você é contribuinte americano, você já virou realmente americano, a tributação é global. Então, você fica sujeito aqui, dependendo da sua estrutura no Brasil, de algumas fontes de rendimentos oriundos do Brasil. É o famoso WWI, Worldwide Income, né? Sem contar que o Brasil também tributa internacional. Também é Worldwide Income. Olha, uma pergunta. E estudante, como funciona? Porque eu tenho muito cliente estudante e eu queria até entender para explicar para eles. O estudante é uma classe que ele felizmente ele tem uma isenção da contagem da presença física nos Estados Unidos, tá? Então, para fins de presença física nos Estados Unidos, ele não está contando os 183 dias. E ele não entrou com pedido do Green Card. Então, tecnicamente, ele pode ficar durante um bom tempo, tá? Sem ter a exposição de virar um contribuinte americano. No entanto, uma das regras que muita gente desconhece é que, apesar de ser estudante, ele conta os 183 dias para fins de ganho de capital. Então, teoricamente, ele pode estar sujeito a ganho de capital. É uma das coisas complicadas, porque muita gente vem aqui com o visto de estudante, ele não está contando o dia e ele começa a fazer o seu planejamento no Brasil, começa a vender uma série de coisas. Ele ultrapassa os 183 dias e, de repente, pode estar sujeito a tributação limitada sobre o ganho de capital auferido no Brasil. Cláudia, ainda nesse tópico, quando ele está como estudante e aí compra um imóvel, pessoa física, ele é considerado agora para título de sucessão? Sim. Porque ainda mas ele é estudante, ele não pode dizer, mas eu não tenho intenção de domicílio, eu comprei esse imóvel só para morar enquanto... Correto, mas o que acontece? Se você é contribuinte estrangeiro, se você comprou um imóvel aqui, você tem um patrimônio nos Estados Unidos, a sua isenção é $60 mil. Certo. Então, em termos de sucessão patrimonial, você continua sendo... Existia uma regra também de estudante, né? Que o estudante tinha 5 anos... Correto. Mas então, já acabou, né? Não, os 5 anos continua. Continua? Tá? Então, você pode pleitear a isenção da presença física durante 5 anos, enquanto você está no visto de estudante. Tá? E é uma coisa complicada, porque a gente fala, olha, como é que a gente conta esses 5 anos? São 5 anos correntes, você pode contar 2 anos, depois eu venho aqui para um outro mestrado, como é que é contado esses 5 anos? Mas a partir do momento que você completa os 5 anos, independente de estar no visto de estudante ou não, se você continuar aqui, você começa a contar os dias. Então, eu tive uma situação de um cliente que completou os 5 anos, eu falei, você precisa contar os dias agora. Você pode ficar aqui, provavelmente, até contando os 183 dias, e aí você não leva em consideração os anos anteriores, porque os anos anteriores... Muito importante, o estudante, muito importante, although, tem um formulário que chama-se 8843, se eu não me engano, é um formulário que eu recomendo todos os estudantes fazerem, porque você informa o IRS que você é estudante. Tá? E muita gente desconhece esse formulário. Mas eu falo, olha, informa para o IRS que você é estudante, porque depois você está cobrindo qualquer possibilidade deles questionarem o seu status aqui para fins de tributação. Cláudia, deixa eu te fazer uma pergunta. Alguns clientes meus que já vêm com a ideia pronta de como montar a estrutura, já falaram com vários contadores, e chega para mim e fala, olha, então eu fui indicado a abrir somente uma LLC, pessoa física comprando numa LLC, porque assim eu não vou ter o FIRPTA. Eu falei assim, ok, você não vai ter o FIRPTA, mas você vai ter imposto de sucessão. Correto. Aí eles falam, não, mas não tem porquê. Aí é que vem o problema. Quer dizer, que eu não sei, eles dizem que você vai mudar na LLC, no DID, você em vez de botar o normal, você coloca joint venture, você muda. E aí passa automaticamente, na hora do faltante, um dos dois morrem, vamos supor, pai, mãe, filha, eles colocam o nome dos 3. Se o pai morrer, automaticamente já vai para os 2 e nunca vai ser pago o imposto de sucessão, porque entrou naquela outra forma de joint venture. Então, tipo um joint venture, você estaria tratando, porque um LLC, quando você tem apenas tá um errado, dono... então, isso. É equivocado. Se você tem um LLC com apenas um dono, ela é considerada transparente. Ela não existe para fins fiscais. Ou seja, você não tem nenhum tipo de proteção sucessória. Se você tem uma LLC com 3 ou 4 membros da LLC, tá? Ela automaticamente default para uma partnership. A partnership também não te protege de maneira nenhuma. Tá? Então, a única coisa que você está falando é o seguinte, você tem um patrimônio americano? Tenho.
Qual é o patrimônio americano? Tem as cotas de uma empresa, que é uma empresa americana, que tem, então, é dona desse imóvel. Então, o FIRPTA continua se aplicando. Tá? O FIRPTA não, a sucessão patrimonial continua se aplicando. Só que talvez reduza a participação. Se eu comprei uma casa de 1 milhão e dividir por 4, cada um tem 250 mil. Talvez isso você consiga, né? Ou não? Não, o que eles estão me dizendo é que muda a forma na escritura, a forma de como é montada na escritura. Sim, e mas isso é que eu não entendi sabe muito qual é bem. A pior coisa que acontece depois no futuro, né, se alguém falecer, você tem que fazer um inventário. Um inventário. Aqui, tá? Você faz um inventário que você não vai conseguir vender porque a pessoa faleceu. Tá? Você precisa ter autorização, você precisa alterar o contrato da LLC, você precisa alterar. Aquela pessoa que era membro não existe mais. Então ela virou um estate, é um arrolamento. Entendeu? Então é uma coisa atrapalhada. Muita gente está vindo com essa informação e eu falo que não, eu acho melhor você procurar outro contador, mas a pessoa vem, eu não posso dizer que não. Claro, não, de maneira alguma. E não, uma outra questão também. Se você tem uma LLC que é disregarded 100%, tá? Dono da LLC é uma pessoa estrangeira, existe um formulário novo que muita gente desconhece. Tem que fazer a declaração de imposto de renda como uma corporation aqui, e tem que fazer o formulário que chama-se 5472. Tá? Esse formulário 5472 tem uma penalidade, se não for feita dentro do prazo, de 25 mil dólares. Eu acabei de fazer para um advogado tributarista, tá? Que fez essa estrutura, porque foi recomendado por um advogado brasileiro, tributarista, foi recomendado aqui nos Estados Unidos por um advogado tributarista para fazer essa estrutura. Ele não sabia que ele tinha que fazer a declaração de imposto. E essas informações estão vindo de pessoas que dizem, no Brasil, que dizem que conhecem todo o mercado aqui, que estão vendendo os serviços de contabilidade no Brasil. Claro. Tive 3 clientes, um não fechou. O brasileiro gosta disso, mas né? 2 vieram, e 2 pessoas diferentes. Claro. Sabe esse negócio agora, todo mundo com vídeo, todo mundo fala tudo no Brasil, todo mundo é expert em tudo. É diferente, entendeu? Bom, acho que quem vai fazer. Por isso que eu queria saber se era verdade, não, com certeza é equivocado. E quando você tiver qualquer dúvida, se você quiser que eu entre numa ligação ou qualquer coisa só para verificar a minha posição, estou à sua disposição, eu não cobro. Tá? Ótimo. Eu não cobro pela primeira hora, não cobro pela ligação, pode ligar, qualquer coisa. Claro, se eu virar um projeto de 5 horas, 10 horas, a gente precisa conversar um pouquinho. E o pior, né? É um problema que a pessoa só vai saber quando ela morrer. Então. Bom, se ela te ligar morta, deu problema, Cláudia. Se ela te ligar morta, reza. Então tá bom, gente. Acho que já passou o tempo.